Olá, galera. Então vamos dar continuidade a esses vídeos a respeito da filosofia chinesa, ou seja, o taoísmo, com sua obra clássica Tao Te Ching, o livro do caminho perfeito, na qual há várias traduções, como já falei no primeiro vídeo. Lembrando que essa série de vídeos, que a princípio terão mais ou menos 6 horas, elas são voltadas para o ensino fundamental. Então, que Deus abençoe essas crianças, né, a estimular elas numa reflexão. Bom, eu tinha falado no primeiro vídeo, né, que no próximo vídeo, esse no caso, nós já iríamos começar na leitura do primeiro verso dos 81 versos. Então, o livro do caminho perfeito, de Lao Tse, ele é constituído por 81 versos. Lembrando que poderíamos passar uma existência inteira refletindo, por exemplo, apenas o primeiro verso. Tamanho a complexidade, tamanho a profundidade do que esse ser colocou nessas poesias, nesse poema. Bom, antes de ler, melhor, antes de começar propriamente esse verso 1, que se chama o Tao, eu vou ler um pouquinho a respeito do que o próprio Murilo Nunes de Azevedo coloca no início do livro, o livro do caminho perfeito. Tao, palavra hermética. Todo mundo sabe o que significa hermetismo? Hermético. Hermético, você tem um recipiente hermético, ele não solta calor para fora. Hermético tem esse sentido de fechado, secreto. Então, novamente falando, né, é uma ingenuidade quando as pessoas acham que esses conhecimentos, como por exemplo esse aqui, e tantas outras passagens, como por exemplo das Sagradas Escrituras, ou de tantos outros textos clássicos, é uma ingenuidade absurda, infantil, a pessoa achar que esses textos eram para o povo. Não eram para o povo. Embora muito embora pudesse haver passagens, diga-se de passagens mais simples possíveis, as mais rasas possíveis, que pudessem, de fato, ser direcionadas para o público mais leigo nesse sentido de ter reflexão, de ter acesso a esses conhecimentos mais profundos a respeito do ser humano e das leis que regem as coisas. Como o próprio Jesus Cristo diz para os seus apóstolos num determinado instante, né, desse drama crístico, né, na qual ele passou por aqui, ele diz para os apóstolos: porque a vocês é dado conhecer os mistérios de Deus, mas a eles não é dado conhecer os mistérios de Deus. Ou seja, os apóstolos não eram qualquer pessoa, eram pessoas, as chamadas pessoas iniciadas. O que é um iniciado, afinal? Iniciado é aquela pessoa que já teve determinadas experiências que pôde cair em si a respeito de certas coisas. Então essa pessoa foi iniciada pela vida. Então nós temos as iniciações pelos mestres, perfeito, mas temos as iniciações pela própria vida. Então quando Lao Tse, por exemplo, expressa esses poemas, isso nada mais é do que a reflexão de iniciações internas do próprio Lao Tse. Quando Einstein coloca aquela lei
né? Aquilo ali também é uma forma de iniciação. Einstein foi agraciado com uma determinada iniciação interna, com uma determinada revelação da própria vida para a consciência dele. Ou seja, isso se chama processo iniciático. Então, nós podemos associar também com as intuições que você tem. Então, evidentemente, né, que quanto mais profunda são essas sacadas que vêm, mais profundo é o teu processo iniciático. Lembrando que essas sacadas, no máximo que o homem pode fazer é fazer um determinado trabalho, determinados movimentos para propiciar que isso aconteça para ele. Ou seja, ele não pode criar um insight. O ser humano não pode criar uma iniciação. Ou ela vem, ou ela não vem. E diga-se passagem que sempre são experiências relâmpago, tá? Muito rápidas, de uma forma geral. De uma forma geral. Até mesmo esses 81 versos, isso aqui pode ser a expressão de uma iniciação que ele teve em segundos. Acontece que a experiência iniciática, ela possui uma voltagem tal que fica se expressando por anos e anos, por séculos, por milênios, quem sabe. Ou seja, estamos falando de outra coisa, estamos falando de outra voltagem, não estamos falando de uma voltagem intelectual, estamos falando de uma voltagem espiritual. A voltagem que a tudo sustenta. Então basta uma fagulha, basta um segundo e a pessoa nunca mais é a mesma. E digo mais, são exatamente essas iniciações que vão fazendo com que a pessoa transite pelo mundo, mas ela deixe de ser do mundo. Então, estar no mundo é uma coisa, ser do mundo é outra, e estar no mundo e não ser do mundo é outra coisa. Então, essa é a proposta de todos esses sábios. Você andar pelo mundo, você fazer parte desse drama, ok? Mas não ser tragado por essas questões materialistas. Haja vista, nós estamos no nível materialista, não no nível espiritualista. Por isso que verdadeiramente é uma luta, é uma batalha para todo aquele que quer um algo a mais, um algo mais espiritual, por assim dizer. Realmente é uma luta, porque nós estamos encarnados. Aqui nós somos muito imperados, por assim dizer, pelas leis materiais. Então, a nossa consciência, você imagina ela como uma luzinha, apenas como uma luzinha no meio a tanta treva. Analisa se não é isso. Analisa se a tua consciência não é apenas uma luzinha no meio desse turbilhão de pensamento das mais diversas formas, da mais diversas naturezas, e que se entrechocam. Ou seja, o pensamento A, ele não está em concordância com o pensamento B. E esse A e B também estão em discordância com o pensamento C. E às vezes o pensamento A, ele se junta, ele entra numa espécie de complô com outros pensamentos, e assim eles ganham mais força, e assim eles dificultam a expressão da tua consciência. Moral: nós somos manipulados 24 horas pelas coisas que estão e que colocaram no nosso intelecto.
Então, o mundo materialista é um mundo de manipulação. O mundo espiritual é exatamente o oposto. O mundo espiritual é um mundo de despertar. Então, é realmente um desafio estar encarnado e despertar a consciência. Lembrando sempre a diferença, né? Evoluir é uma coisa, despertar é outra. Faz parte da evolução as plantas, os animais, os minerais. Eles naturalmente vão evoluindo. O corpo físico do homem naturalmente vai evoluindo. Mas não é isso que acontece com a consciência. A consciência ela não evolui. Até porque, se nós pegássemos uma consciência de milhares de anos, necessariamente essa consciência seria desperta em vários aspectos, seria um sábio já, né? Entende? Pelo tempo, né? Mas não é isso que acontece. Então, esse despertar da consciência é preciso as experiências em si, evidentemente, né? Okay? Mas é necessário também um trabalho voluntário e consciente sobre si mesmo nesse sentido. Ou seja, ter experiências não basta. Entende? Ou seja, uma consciência pode ter milhares de anos, passou por milhões de coisas, entretanto não despertou. Tá, mas o que é despertar afinal, né? O que é esse despertar? Esse despertar é o que a gente tem falado. Esse despertar sempre toca nos mesmos pontos, seja do Ocidente, da Ásia, Oriente e assim por diante. Entende? Esse é o anseio da nossa consciência. De todas as consciências, na verdade. Então, todos os dramas giram em torno disso, para esse despertar. E esse despertar tem sempre pontos em comum. Esse despertar traz necessariamente mais autorrealização da tua alma. Traz mais necessariamente presença de espírito. Você imagina a presença de espírito de um Lao Tse. Você imagina o que seria estar na presença de um indivíduo desses aí. E diga-se de passagem, como também diz alguns textos clássicos, eu gosto sempre de citar textos clássicos, né, que são os mais confiáveis e são os mais imortais, por assim dizer, né? Então eles tratam a respeito daquilo que é, né? Aquilo que é em si, né? Então vamos seguindo. Mas, como a gente estava falando, né? Então esses pontos comuns trazem mais autorrealização da alma, mais presença, mais percepção, naturalmente mais fé, o que é completamente diferente de crença, tá? Completamente diferente de crença. A fé é um atributo do próprio movimento da vida. Então a pessoa pode estar num leito de morte, pronta para desencarnar, e ela experimentar uma fé extraordinária, simplesmente porque nesses momentos prévios do desencarne, ela larga, ela desapega de tantas coisas do mundo material e assim ela permite com que essa energia do mundo espiritual circule pela consciência dela. E ela ganha uma fé indizível, que é da própria vida, que é a consciência dela que experimenta. Entende? Ou seja, existem todas as coisas, mas nós temos que trabalhar a nossa consciência para deixarmos cada vez mais em condições de experimentarmos esses mistérios que não são nossos. Eles são como uma graça permitidos a nós, como indivíduos conscientivos, experimentar, termos essas experiências que são sempre experiências em movimento,
na qual a própria consciência não pode se apoderar disso. Mas isso também. Ok? Ou seja, tudo isso está em movimento. A consciência não pode agarrar. Ok? Então, os versos, por exemplo, esses versos, né, são a expressão, ou melhor, uma tentativa da expressão da experiência espiritual de Lao Tse. Mas como foi falado, né? Mesmo que seja profundíssimo, belíssimo, assim por diante, esses 81 versos são a ponta da sombra do iceberg da experiência de Lao Tse. Sempre será infinitamente menor do que a experiência em si. Okay? Então, vou ler um pouquinho, lembrando, não é o verso ainda, tá? Um pouquinho nas palavras, que eu achei belíssimas, por sinal, de Murilo Nunes de Azevedo, né? Que é a tradução deste livro. Como eu falei, existem outros, e tantos outros. Tal, palavra hermética, como eu falei, né? Hermético é o que é fechado, secreto, recluso, né? Como citando o próprio Jesus Cristo novamente, não jogue pérolas aos porcos. Então eu cito Jesus porque nós, né, de uma forma geral, a gente se criou com essa questão do cristianismo, né? Então isso está muito presente em nós, as mensagens desse ser, que por sinal tocam nos mesmos pontos dos outros seres iluminados também. Por quê? Por causa dessa verdade absoluta que a gente falou antes. Intraduzível. Intraduzível. Simplesmente é. O colorido quem dá é o intelecto humano. O nome quem dá é o intelecto humano, porque nós temos essa necessidade. Por que nós temos essa necessidade? Porque somos pessoas, somos seres extremamente carentes das experiências espirituais. Temos muitas experiências mundanas, materialistas, intelectuais. Entretanto, somos extremamente paupérrimos no que se refere às experiências espirituais. Até porque, se não fosse assim, o mundo seria completamente diferente. Chazinho verde, com erva doce. Palavra hermética, intraduzível, que alguns, aventurando-se a romper os seus véus, denominaram lei. Olha novamente aqui, lei. Tudo é regido por leis. Pelo amor de Deus, seres humanos. É por isso que nós podemos confiar na vida, porque a vida são expressões de leis. Tudo é regido por leis. Não existe nada que não seja regido por lei. A saúde, ela é regida por leis. A doença também. Os níveis mais celestiais são regidos por leis tanto quanto os níveis mais infernais. Lembrando que eu estou falando céu e inferno aqui, pelo amor de Deus, numa relatividade, tá? Isso depende. Isso é muito relativo, ok? Por quê? Porque um nível que é considerado infernal para você, esse mesmo nível, para um outro ser, pode ser considerado como um céu. Ou seja, é muito individual. O que é céu para um, pode ser inferno para outro. O que é inferno para um, pode ser céu para outro. Okay? Norma, lei, norma. Religião. Religião, nesse sentido de religar a consciência a esse movimento espiritual. Nesse sentido, não religião no sentido de dogma, não religião no sentido de crença, mas religião no sentido de despertar, de estimular você como um indivíduo, como um cientista espiritual, como um atrevido, por assim dizer, como um buscador, como um cientista,
como alguém que está acordando de certa forma, porque essa é a proposta. Tal é tudo isso e muito mais. Lógico, tal é tudo. Tal é tudo. É o curso dos astros nos céus, o correr dos rios na terra, o cantar dos pássaros, o cair da tarde, o último suspiro. Ou seja, o que é tal afinal? Tal é Deus, nas suas infinitas expressões. Então os 81 versinhos aqui são uma tentativa de representar apenas mais uma tentativa. Apenas mais uma tentativa. Existem infinitas outras tentativas de expressar esse algo que a tudo sustenta, na qual nós chamamos de Deus. Para mim, a melhor imagem é a do caminho perfeito. Para mim, a melhor imagem é a do caminho perfeito. É o seguinte. Falar em perfeição é uma coisa muito delicada. Muito delicada. Se nós dizemos que Deus ele é perfeito e que tudo é Deus, desde os níveis mais celestiais para os mais infernais, englobando aquilo que chamamos de anjos, arcanjos, potestades. Diga-se de passagem que essa passagem já deixa subentendido níveis e níveis, né? Anjos, arcanjos e potestades. Está subentendido níveis e níveis, né? Mas níveis e níveis do que, afinal? Níveis e níveis de consciência. Imagina, né? Para nós, um anjo já é um ser. Um arcanjo é muito mais. E uma potestade muito mais ainda. Mas o que muda de um para outro? O grau, o despertar da consciência desses seres. A capacidade de percepção das coisas que são. Não são seres com intelecto rico, como nós prezamos aqui. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. São seres de expressão divina, não de expressão mundana como nós. Aqui nós somos, perdão, tá? Aqui nós somos a ralé, nesse sentido espiritual. A ralé, que por uma graça temos uma experiênciazinha aqui, experiênciazinha lá, e assim por diante. Isso sem entrar no mérito, na qual a pessoa acha, às vezes, que teve uma experiência espiritual e foi uma experiência intelectual, emocional, chorou, se emocionou e assim por diante, e ela dá nomes divinos para isso. Mas isso não gerou um despertar espiritual. Se não gerou um despertar espiritual nesse nível de consciência, nesse nível de percepção, não foi uma experiência propriamente dita espiritual. Foi intelectual, emotiva, emocional. Então, se temos que Deus é perfeito, não tem lógica dizermos que as suas expressões são imperfeitas. É uma lógica, não é? Se Deus é perfeito e tudo que existe é Deus, então tudo que existe é perfeito. A questão é a interpretação disso, só para variar. Então, não existe imperfeição. O que existe são infinitos níveis de perfeição. Níveis que se aproximam mais dos níveis mais refinados, usar essa expressão arriscadamente, e os níveis de perfeição que estão mais distante desse refinamento. Porque é ou não é
que o que você observa nesses seres sábios é um alto grau de refinamento, diferentemente daquele indivíduo tosco, um criminoso, por exemplo, né? Esse indivíduo criminoso também é uma expressão de perfeição, porém num outro grau, porém num outro nível de expressão de perfeição, mas é perfeição igual, porque só existe perfeição em diferentes níveis de expressão. Então é uma lógica que a elevação, que o refinamento dessa expressão de perfeição vai batendo em certos pontos, em pontos em comum. Então, em todos esses sábios a gente observa esse refinamento. Os próprios apóstolos, por exemplo, Pedro, até onde a gente sabe, né? Antes de começar a andar com Jesus, ele era bebum. E aquele outro apóstolo lá, o coletor de impostos, né? Então ele era muito malandro nesse sentido. Pois é, mas essa malandragem foi ficando para trás na medida que ele começou a andar com Jesus. Então veja, né? Veja a graça que é quando o indivíduo tem essa experiência de ter contato, eu diria assim, físico com esses seres, né? Mas na nossa situação hoje estamos extremamente carentes nesse sentido, né? Falta a presença de expoentes espirituais. Temos expoentes intelectuais, né? Mas não expoentes espirituais, expoentes de presença de espírito, aqueles seres que você chega do lado deles e a tua alma estremece sem ele dizer uma única palavra. Aonde a simples presença dessa pessoa eleva a tua consciência, a tua percepção das coisas, a tua criatividade, os teus insights, simplesmente pela presença da pessoa, sem ela dizer uma única palavra. Então já sabemos, né? Deus é perfeito, as suas expressões, tudo que existe é Deus, então tudo é perfeito em diferentes níveis de expressão. Então você já pode descartar, estamos rumando à perfeição. Não estamos rumando à perfeição. Nós já estamos na perfeição, porém num grau, num determinado grau. O que queremos é o refinamento dessa expressão de perfeição, mas já é tudo perfeito. Você quer outros graus de perfeição que te proporcionem mais autorrealização, mais presença de espírito, mais regozijo espiritual. Como falei antes, né, para mim a melhor imagem é do caminho perfeito com maiúsculo. Então, nós subentende aqui também, né? É do caminho perfeito. Mas ele está destacando isso. Ele está fazendo sutilmente esse diferencial. Não é exatamente de um caminho imperfeito, mas que poderíamos dizer também, mas de uma outra forma de caminho. Lembra? As tuas vontades não são as mesmas que a minha, Deus dizendo. Então, todos nós experimentamos isso todos os dias, né? Você sente vontade de fazer alguma coisa, e se você está atento, você intui, mas qual aspecto meu está querendo isso?
Vamos ser sucintos, vamos ser simplistas. Qual aspecto meu está querendo fazer isso? O aspecto mais anímico, o aspecto mais personalidade Christian. Entende? Esse diferencial, a meu ver, é isso que ele quis dizer. O caminho perfeito, o caminho da vontade do Espírito. Só que, como a gente sabe, nós somos massacrados desde criança em relação a esses valores materialistas. E aí realmente é extremamente difícil você ir acessando essas coisas mais espirituais. Diga-se de passagem que geralmente quando você tem a graça de ter acesso a certos conhecimentos, o aviador mesmo, né? Veio aquele fato na nossa vida, veio aquela rasteira, onde muita coisa perde o sentido, isso gera uma dor gigante, porque é a própria dor do ego, por assim dizer, né? Que está completamente identificado com essas questões materiais. Então vem essa rasteira, o ego se desespera, mas paradoxalmente abre espaço para essa percepção mais do espírito. Você abandona mais as questões materiais, você morre para elas. Só que se você morre para as questões mais materiais, o que você perde também? Você perde a admiração das outras pessoas. Você deixa de compactuar com esse jogo materialista. Então você é meio, entre aspas, posto de lado. Para mim, a melhor imagem do caminho perfeito, a linha de menor resistência entre dois pontos, e a que se vê quando a chuva cai na montanha e as gotas d'água vão à procura do vale, seguindo um caminho que reflete sabiamente o menor esforço. Meu Deus do céu. Sabiamente o menor esforço. Só que isso está se referindo à questão da lei, das leis. O problema é que nós estamos distanciados disso. Então nós vivemos isso é extremamente difícil, porque nós somos viciados nessa questão intelectual que a tudo complica. E que nós estamos inseridos no mundo, ou seja, a gente tem que lidar com isso. A questão é você estar cada vez mais ciente dessas coisas. Essa é a questão, né? Que a gente falou antes, você está no mundo, você joga com o mundo, mas você vai deixando de ser do mundo. Você está atento nessas artimanhas do mundo. Você está mais atento. Você está mais atento nessas pegadinhas, nessa hipocrisia, nessa mentira generalizada própria do mundo, próprio dessa era, diga-se de passagem, né? Que pelos textos clássicos do Oriente se chama Kali Yuga, que é a era da hipocrisia, é a era da desavença. Isso começou em torno de 5.000 anos atrás, segundo os textos clássicos. A era de Kali Yuga é a era onde o homem já nasce com a propensão à desavença, já nasce com a propensão à mentira, já nasce com a propensão à hipocrisia. Estou falando alguma bobagem? Não estou falando nenhuma bobagem, né? Isso é fato. Tal é o percurso do raio entre duas nuvens carregadas de eletricidade, que se aproximam até que salta a centelha em busca do equilíbrio. Olha só. Que salta a centelha em busca do equilíbrio. Ou seja, a vida ela é movida por desafios.
A vida é movida por desafios. Então existe aquele desafio, aquela tensão que surgiu, naturalmente você busca uma solução, um ponto de equilíbrio. Acontece que esse ponto de equilíbrio, ele não é estático, então ele vai gerar novamente um desequilíbrio e naturalmente você busca o ponto de equilíbrio e assim sucessivamente. Isso são os fatos da vida, na qual eu gosto de chamar de tese, antítese e síntese. Ou seja, essas três coisas estão acontecendo a todo instante na nossa vida. Nós estamos em desequilíbrio, estamos buscando um equilíbrio, isso acontece entre aspas, né? Porque nós temos uma visão equivocada a respeito do que seja equilíbrio, como se fosse uma coisa estática, e não é assim, ela é dinâmica, ou seja, não existe zona de conforto, não existe zona de conforto. Nós estamos permanentemente em contato com o mistério, com o novo. É permanentemente desafiador existir. Existir é inerentemente desafiador. Estamos em permanente contato com o desconhecido, com o mistério. Então esse equilíbrio é você ir aprendendo a jogar com esse movimento. Ok? Mas não existe uma fórmula na qual vai deixar você tranquilo para sempre. Isso não existe, porque a vida é movimento, vida é desafio, vida é contato com o novo, de instante em instante. O raio é tortuoso, inesperado, pois seu itinerário reflete sempre a sabedoria de uma linha de menor resistência, que é a função da configuração do momento. A física relativista de Einstein, olha só, coincidentemente, né, a gente citou Einstein ontem, com suas comprovações do efeito do campo gravitacional das estrelas nos raios de luz, é uma prova viva do tal, formulada em modernos termos de matemática. Então, lembra que a gente falou sobre Einstein? O Einstein, por exemplo, ele, né, se abriu para esse nível mais intuitivo e a vida agraciou ele com esses insights. Que isso não muda, na verdade, né? Porque insight que ele teve reflete lei universal, imutável. Então, as leis espirituais não mudam, ainda bem que não mudam, né? Elas não mudam. As leis espirituais não mudam. Existem verdades absolutas imutáveis. E os sábios vão experimentando isso em níveis cada vez mais profundos, que se tocam em mesmos pontos. Há, portanto, uma lei, o tal, que se expressa de várias formas, na verdade de infinitas formas. Ele é um modo perfeitamente natural. Perfeitamente natural. Quando a gente pensa em algo natural, nós associamos com o quê? Com a natureza. E aí o homem se afastou da natureza. E ele deixou de ganhar a vibração, perdão, deixou de ganhar a vibração da natureza e se desvitalizou. Então hoje nós temos que tomar todo tipo de vitamina, tantas e tantas coisas, para tentar compensar essa desvitalização, na qual o intelecto é muito responsável pelo consumo dessa vitalidade. Então, quanto mais uso do intelecto, a tendência é menos saúde orgânica. Então, nos afastamos da mãe natureza
a mãe natureza, né, generosa, né? Como se nós pudéssemos nos desconectar. Acontece que esse corpo físico, ele faz parte desse movimento da natureza, desse movimento natural. Então é por isso que se alguém quiser ganhar um pouquinho mais de saúde, é uma alimentação mais natural, evidentemente, e ser mais natural. Ser mais o teu biotipo, como a gente já falou isso em outros vídeos, né? Ninguém é tão forte para conseguir escapar da força do seu próprio biotipo. Então cada um tem o seu próprio jeito de expressão, cada um tem o seu próprio jeito de movimento na vida, e está tudo certo. Todo o problema de doenças está ligado ao fato de o homem violar a sua própria natureza, provocando tensões físicas e psíquicas que irão produzir um desgaste anormal no organismo. Isso que acabamos de falar. Como eu falei no vídeo anterior, a tecnologia não irá nos salvar. O que irá nos salvar é esse despertar, é esse voltar à simplicidade, porém, como já diz um sábio, né? Vida simples, pensamento elevado. É outro nível, né? Estamos muito longe disso. Vamos ter que penar muito para chegarmos ao ponto de termos essa sede. Lembrando que isso é muito individual. Sede é uma coisa completamente individual, né? Você não pode forçar uma sede espiritual em outra pessoa. Não tem como. Se fosse assim, vinha um desses seres iluminados aqui para esse planeta e despertava a sede espiritual em todo mundo. Não pode. Isso é uma coisa que parte de dentro para fora. É de dentro. E isso vem com as experiências, né? Levando nos dedos, como a gente já falou no vídeo anterior, a parábola do filho pródigo, né? Cometeu um monte de equívocos, porém despertou a sede espiritual. E isso compensa todas as experiências. Vejam a graça da vida, né? Vejam a graça da vida. A tua sede espiritual compensa todos os equívocos. Como, né, como tem uma música aqui, que não sei quem é a autora na verdade, né? A abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. Então essa sede é que faz toda a diferença. E essa sede, como sabemos, ela surge dos dramas, das dores, dos equívocos. Eis a vida. A questão é que a gente vai chegando num ponto onde você não quer mais passar por certas experiências de dor. Então você já está mais focado. É por isso que a espiritualidade, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a espiritualidade não faz assim. Ela faz assim. Quando você era adolescente, onde você cometia todo tipo de equívoco, você tinha muita liberdade nesse sentido. Pois é, mas você foi levando nos dedos e a coisa foi se restringindo. E se restringindo, você avança mais. Ironicamente, quanto menos escolhas, mais fácil você avançar. Você acha que um sábio desses aqui tinha muitas escolhas? Não. Quem tem muitas escolhas somos nós. Nós temos muitas escolhas. Porque as coisas não são claras para nós. Essa é a questão. Mas para um sábio assim, ele não tem escolha. É aquilo. Para ele é muito claro. É aquilo e ponto. E não fica em dúvida. Será que como isso? Será que faço isso? As coisas para ele são claras. Então, difícil é para nós, que temos várias escolhas, exatamente por não termos ainda essa maturidade, por assim dizer. Então a dúvida permeia a nossa vida. Né? Para ele não, para ele é claro. Bom,
Daí encontrarmos o taoísmo posterior, uma alquimia na qual o homem consegue, através de técnicas diversas e preparações de elixires, alcançar a eterna juventude. É óbvio que isso aqui ele não está se referindo à eterna juventude desse corpo físico. Você pode ter 100 anos. Essa consciência não é uma consciência de alguém de 100 anos. Imagina só, não é isso, não é assim. Então, essa consciência não tem idade, por assim dizer. Como a gente já falou antes, né? Ela tem a capacidade de percepção. Okay? Então, você tem 20 anos, você tem 50 anos, você tem 80 anos, não é? Essa percepção não é uma percepção mais velha. 80 anos não é uma percepção mais velha do que alguém de 20. Não, isso é eternamente jovem. Eternamente jovem. É isso que ele fala. Esses sábios não tinham intenção de viver 300, 400 anos aqui, preocupados com o corpo físico. Não tinha a menor intenção disso. Até porque esse sabor do movimento espiritual, o corpo físico fica para trás rapidinho. De uma forma geral, esses sábios não vivem muito tempo. De uma forma geral. Até porque sabemos também que esse corpo físico, ele é capaz de suportar uma determinada voltagem. Então, se for uma voltagem mais elevada, isso pode causar danos nesse corpo físico, o que equivale a dizer que um despertar espiritual, presta atenção nisso, que um despertar espiritual, que experiências espirituais, pode fazer com que circule muito mais voltagem pela tua consciência e o teu corpo físico não aguente. Né? E isso pode gerar daí problemas de saúde, doenças, né? Parada cardíaca e assim por diante. Tantos mistérios, né? Tantos mistérios. Então, a pessoa não pode ser infantil ao ponto de querer associar espiritualidade com o tempo de vida encarnado. Não tem relação nenhuma. Né? Você pode vir aqui, ter experiências extraordinárias e já desencarnar com 20, 30 anos. Ou não, depende, cada caso é um caso. Nessa alquimia taoísta, temos a ressaltar a transformação fundamental da natureza psicológica, equivalente à iluminação do ser ou à transformação da matéria bruta no ouro mencionado pelos alquimistas ocidentais e uma série de receitas provenientes de um conhecimento profundo de raízes, folhas, metais, que constituem verdadeira farmacopeia arcaica que, no entanto, produz ainda hoje efeitos dos mais positivos. O que ele está falando aqui? Ele está falando essa questão da transmutação. Transmutação. Esse elixir é resultado da transmutação, desse esforço que nós fazemos sobre nós mesmos. Disso vem surgindo esse elixir. Esse sábio não estava interessado em ouro, diamante e assim por diante. Não tinha interesse em transformar chumbo em ouro. Isso é simbólico. Chumbo em ouro é simbólico. O chumbo são essas experiências mundanas que nós temos no nosso dia a dia. Aí, através da tua consciência, você vai transformando isso em ouro. Você vai tirando as pérolas das experiências. E isso sim vai te deixando em mais condições de receber insights, de receber iniciações da vida. Ou seja, eu sei que parece meio estranho, mas o fato é que um sábio, mesmo que ele não saiba nem ler e nem escrever, esse sábio não é tosco.
esse sábio tende a ser refinado nas suas percepções, nas suas colocações, mesmo que não saiba nem ler e nem escrever, porque o espírito é assim. As questões espirituais são assim. Okay? Então, isso, queira ou não, é um atributo comum entre os sábios. Esse refinamento. Aliás, como nós falamos no vídeo anterior. Não sabe nem ler e nem escrever, mas tem um certo refinamento. Esse refinamento tem relação com a própria expressão da vida, porque a vida é extremamente refinada, né? Mesmo ela em níveis e níveis. A gente poderia dizer, tá, mas um tsunami, um terremoto não é refinado. Não é refinado, não são refinados sob o nosso ponto de vista. Mas um terremoto, um tsunami, fora as mortes dos seres humanos que possam causar, que isso para mim que isso para nós pode ser grande coisa, mas para a vida de repente não é nada. Ah, morreu 300 mil pessoas, nossa, para nós é um absurdo. Pois é, mas para a vida pode não ser nada isso, pode ser absolutamente insignificante, diga-se de passagem, né? Até porque se a vida ela nos olhasse assim, seres humanos, uau, vocês são os top, então nós temos que ter cuidado com vocês, né? Zelo com vocês. Não haveria meteoro que destruiu tudo, não haveria tsunami, não haveria terremoto, não haveria pestes e assim por diante. ou seja, nós não somos tão assim quanto a gente poderia imaginar que somos. A vida é muito mais neutra, muito mais imparcial sobre nós do que nós podemos imaginar. Isso acaba com esse romantismo, né, que a gente pode ter, né? Pois é, mas a vida ela é imparcial. Aliás, é por isso que a gente pode confiar nela. Bom, seguinte, então eu vou começar, eu vou ler bem devagarinho o verso 1 desses 81 versos. O verso 1 se chama o tal, né, que a gente falou que tem esse sentido de caminho, caminho perfeito. Caminho perfeito porque é um nível de perfeição dessa questão espiritual, não exatamente das nossas atitudes, não exatamente dos nossos dramas, né? Por senão nós ficamos extremamente limitados. Ou seja, você poderia pensar assim, bom, o sábio, enquanto ele está saudável, está perfeito. Acontece que o sábio contraiu uma peste, então isso é imperfeito? Isso é sob o nosso ponto de vista, mas não é assim, né? Porque perante esse algo profundo, esse problema dele está dentro dessa perfeição. Entende? Os nossos dramas da nossa vida, esses que nos causam dores e dores e dores e dores, fazem parte dessa perfeição. E aí está a questão de nós irmos transformando chumbo em ouro. Entende? Nós não podemos ser ingênuos. Ah, agora eu decidi ter uma vida mais espiritual, significa que só vai acontecer coisa boa comigo, né? Todo mundo sabe que não é assim, senão pelo contrário, diga-se de passagem, porque nós estamos no mundo material, né? Certos desafios vão ficar muito mais intensos. Muito mais intensos. Vamos lá. O caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito. Meu Deus do céu.
O caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito. Hoje eu não vou fazer tradução, tá? Vamos devagar. O nome que pode ser dito não é o nome eterno. No princípio está o que não tem nome. O que tem nome é a mãe de todas as coisas. Meu Deus do céu. Para que possamos observar os seus segredos, devemos permanecer sem desejos. Mas sem nós mora o desejo, a única coisa que podemos contemplar é a sua forma externa. A casca que é a essência oculta. Esses dois estados existem para sempre inseparáveis, diferentes unicamente em nome, conjuntamente idênticos, unidos, integrados. São os chamados mistérios. Mistério além dos mistérios. O portal que conduz a tudo aquilo que é sutil e maravilhoso, ao recôndito segredo de todas as essências. Básico, né, pessoal? Básico. Vamos começar bem de mansinho. Bem humildemente, sem a menor pretensão de querer saber exatamente o que esse ser quis dizer nesses versos, porque nós não temos condição. Não temos condição disso. Não temos maturidade espiritual para isso. Pode ter um intelecto extremamente refinado. Isso não basta. Pode auxiliar, sem dúvida, mas não basta. Porque qualquer um que está acostumado com esses textos, com esse tipo de texto, por exemplo, sabe que o mais importante, o cerne, não está nas frases, nas palavras em si, está nas entrelinhas. Os sábios falam muito mais pelas entrelinhas. Esse é o grande problema que o homem comete. Ele quer levar ao pé da letra aquilo que está escrito, que foi o que aconteceu com a Bíblia, por exemplo, né, com as Sagradas Escrituras, né? Nossa, equívoco direto, porque ele interpreta ao pé da letra aquilo que está escrito. Não, nem de longe. Nem de longe. Esses apóstolos falavam muito pelas entrelinhas também. Jesus falou muito pelas entrelinhas. Pega quem pode pegar. Assim é. A vocês é dado conhecer os mistérios, mas a eles não. Pega quem pode pegar. Vamos lá, vamos nos arriscar. O caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito. O caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito. Vamos arriscar. O caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito. Esse caminho na qual nós podemos dizer que estamos trilhando pelo nosso intelecto não é um caminho perfeito. É um caminho mundano, pode ser lindo e maravilhoso também. Mas não é esse caminho que ele se refere a esse caminho interno, a esse movimento
para dentro, para essas dimensões internas. Então, a pessoa pode sair daqui do Brasil, digamos, né, e viajar pelo mundo inteiro, fazer várias peregrinações nesse sentido, espirituais, entre aspas. E, na verdade, nesse sentido, desse caminho perfeito, nesse sentido de avançar internamente, nesse sentido de percepção, nesse sentido de ter tido a graça da vida a fornecer insights, nesse sentido, talvez a pessoa não tenha dado um passo. Porque caminho perfeito tem relação com essa percepção interna. Ou tem, ou não tem. Não pode criar. Ou tem, ou não tem. Ou você recebe, ou você não recebe. Então, essa pessoa que de repente fez essas peregrinações pelo mundo inteiro, em nenhum momento se abriu para esse algo interno. Em nenhum momento baixou a bola intelectual. Gente, veja a relatividade das coisas, né? Vejam a relatividade das coisas, né? Então, o caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito. O que podemos subentender também, né? Que ele está fazendo essa distinção entre esse meu caminho intelectual do Christian, por exemplo, com as suas leituras, com as suas experiências, com os seus aprendizados, e isso em relação a esse caminho interno pode não ter valor nenhum. Por isso que a gente colocou antes, né? Pode ler milhares de livros, pode fazer peregrinação lá para o Tibete, né? Para a Índia e assim por diante. Isso não significa necessariamente que você tenha tido a graça dessas iniciações da vida para a tua consciência. Não significa. De repente você está tendo qualquer atividade que aparentemente simples, nunca saiu da tua própria cidade, entretanto a tua postura permitiu com que a vida te agraciasse com inúmeras iniciações. Lembrando que essas iniciações não são necessariamente uma questão poética, como foi no caso dele, né? Fórmulas, como foi no caso de Einstein, são simplesmente experiências de um sentir absurdo, né? Onde a tua consciência tem essa graça de experimentar um titiquinho dessa voltagem da vida, até porque tem que ser titiquinho mesmo, né? Senão ela não aguenta. Senão começamos a ser, como os sábios dizem, né? Você vai ficando louco em Deus. Imagina, né? Louco em Deus. Isso significa a morte da consciência para o mundo, né? Ela vai ficando cada vez mais absorta nesse mundo espiritual. Ela vai ficando louca em Deus, como diz os sábios, né? Como disseram os sábios. Cheio de mistérios, né, pessoal? A vida, ela é misteriosa em si mesma. Ainda bem. O nome que pode ser dito não é o nome eterno. O nome que pode ser dito não é o nome eterno. Então, como a gente já falou, né? Todas essas expressões que a gente usa para representar esse todo, como por exemplo Deus, não é o todo. O nome que pode ser dito não é o nome eterno. Não é o nome eterno. Então, mas o que é, afinal, o nome eterno? Podemos concluir que é simplesmente
A experiência. A experiência em si. Então Lao Tse teve a experiência e representou a experiência através desses 81 versos. Entende? Tem a experiência e você representa a experiência de N formas. Pode ser de música, pintura, gestos e assim por diante. Mas é uma representação, não é o algo em si. Complicado, né? Quantas e quantas vezes você já teve aquela experiência de você ter tido uma experiência e você chega para outra pessoa e diz assim: como é que eu vou tentar colocar em palavras a experiência que eu tive? Exatamente isso. Porque é extremamente limitante, extremamente limitado. O fato de termos que falar para nos comunicar, isso já é, se nós formos comparar com outros níveis, né? Isso é pré-histórico. A fala é muito limitada. É impossível você colocar uma experiência em palavras, mas sempre uma tentativa minúscula de representar a tua experiência, sempre limitante. Somado a isso, o fato de que as tuas palavras vão passar pelos filtros mentais de quem está escutando isso. É extremamente limitante. Por isso que esse mundo espiritual não existe essa palavra em si. Quem teve experiência sabe disso. É telepático, é direto, é compreensão instantânea, não tem palavra. Não tem palavra. Né? Então, essas palavras são a tentativa de representar a experiência para que isso chegasse até nós, para o nosso intelecto, mas não para o nosso espírito. Se você quiser ter experiência nesse sentido, não vai ser pelo intelecto, vai ser pela experiência. E na própria experiência você já vai incluir: uau, como todas essas expressões desses sábios são extremamente limitantes mesmo. Entende? Porque é impossível você colocar a experiência em si. Extremamente individual, e não pode ser passada por outro, né? Porque a experiência em si, nós podemos qualificar ela como sabedoria. Uma sabedoria não pode ser passada para outra pessoa, como sabemos, né? Não pode. A experiência que você teve, qualificada como sabedoria, quando você tenta representar ela, quando você tenta passar para outra pessoa, já não é mais sabedoria, é conhecimento. Porque se nós pudéssemos absorver sabedoria pelo outro, meu Deus, barbada, era todo mundo iluminado. Você leu esses textos sagrados aí e você estaria iluminado. Não. Precisamos da experiência. Nada substitui a experiência. Nada substitui a voltagem da experiência. Sabedoria não se pode passar, né? Deus manda para cá um sábio, irradia luz e assim por diante. Pois é, mas você não absorve isso como sabedoria. Você pode absorver como qualquer coisa, né? Mas você não se torna mais sábio pelo fato de você estar na presença de um sábio. Evidentemente que essa presença pode te estimular em vários aspectos, sem dúvida nenhuma. Porém, terá que haver esse movimento consciente e voluntário da própria entidade. Ela terá que ter a sua própria experiência. Entende? Ou seja, você está na presença de um sábio, o sábio tem a sua experiência dada
a sua jornada, dada a sua capacidade de ter aquela experiência. Mas você não pode ter a mesma experiência, porque você não tem maturidade para isso, você não tem trajeto para isso. Ok? Então, nós podemos estar na presença de um sábio, e isso não significar necessariamente experiências, determinadas experiências. Até porque a gente não pode forçar isso, né? Nós não podemos acelerar isso, né? Porque tudo é regido por lei. Então, não existem saltos, né? Nós não podemos ter uma experiência além da nossa capacidade de absorção. No princípio está o que não tem nome. No princípio está o que não tem nome. Obviamente, né? Quem dá nome é o nosso intelecto. A gente precisa disso, né? Mas esses níveis espirituais, o ser tem a experiência. Não existe o menor interesse de querer nomear. Pelo amor de Deus. Né? Você tem um êxtase lá, né? Você tem um êxtase. Você acha que nesse momento haveria de surgir a necessidade de você dar nome para isso? Não, isso vai surgir depois que você sair dessa experiência, veio para esse mundinho mais básico, aí o teu intelecto de repente vai querer encontrar um nome para essa experiência que você teve. Extremamente limitante, né? Okay? No princípio está o que não tem nome. É a experiência em si, sem nome. Sem nome. Quem gosta de dar nome é o intelecto. O que tem nome é a mãe de todas as coisas. Uau! O que tem nome é a mãe de todas as coisas. Pessoal, já deu 1h12 de vídeo. Então, no próximo vídeo a gente continua a partir daqui, dessa passagenzinha básica. O que tem nome é a mãe de todas as coisas. Mãe, nesse sentido geracional, no princípio, o que tem nome é a mãe de todas as coisas. O que tem nome é a mãe de todas as coisas. Complicada, né? Bem complicada essa passagem, ok? Mas no próximo vídeo, humildemente, vamos tentar fazer reflexões no que esse abençoado quis dizer com essa passagenzinha básica. O que tem nome é a mãe de todas as coisas. Poderíamos associar um aspecto feminino, já que ele citou o termo mãe e não pai? Talvez seja arriscado colocar isso. Na verdade, pode ser extremamente limitante. O que tem nome é a mãe de todas as coisas. Me parece que talvez seja uma questão dessa associação nesse sentido geracional. Mãe, nesse sentido de gerar as coisas, mas não em relação ao aspecto feminino, não ao aspecto complementar de pai e mãe nesse sentido, mas nesse aspecto geracional. O que tem nome é a mãe de todas as coisas. O que tem nome é a mãe de todas as coisas. A meu ver, nesse sentido geracional. Complicado, né, pessoal? Bem complicado, bastante profundo. É assim mesmo. Lembrando que esses vídeos são dedicados ao ensino
fundamental, ok? Então por hoje vamos encerrar aqui. Eu vou procurar refletir mais sobre essa passagem e aí no próximo vídeo continuamos com as reflexões a respeito do taoísmo e principalmente da obra O Livro do Caminho Perfeito de Lao Tse, ok? Então, muita gratidão pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Namastê!